Como é a construção de uma grande marca, um produto irresistível, uma pessoa relevante? Mas o que é ser relevante? Quais acontecimentos, pessoas e histórias fazem parte da trajetória para chegar no hoje? Quais são as ferramentas importantes na busca da tão sonhada felicidade e sucesso? Mas o que é felicidade, o que é sucesso? Conheça histórias reais contadas por quem esteve dentro da história. Conheça o backstage de uma jornada de sucesso. Começando mais um episódio de O Backstage. Seja bem-vindo e já queria logo no começo falar para você, se você não segue a gente, segue, compartilha, dá um like. A gente também tá lá no Instagram, @oBackstageCast, tá bom? E eu não vou demorar muito, já vou apresentar a pessoa que está aqui comigo hoje. Uma querida, uma amiga, tanta coisa, minha terapeuta, psicóloga, enfim, obrigado, Roseni Welmerink. Que prazer te receber aqui. Sidney, é um prazer estar aqui. Que alegria. Não sei se você percebeu que quando você falou, eu não hesitei. Então é um prazer estar aqui, conhecer esse trabalho tão lindo. Muito obrigada pelo privilégio. Eu que agradeço. Mas você veio não para perder um paciente, não, né? Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Que prazer, Roseninho. Eu falo para algum dos nossos convidados aqui dessa primeira temporada que quando a gente pensou nesse projeto, algumas pessoas assim já vieram à minha mente. Fundamental que estejam, porque tem tudo a ver com isso. O que? A formação da pessoa em si. Eu acredito que essa formação, esses pilares da formação são as coisas que são importantes para transformar essa pessoa para ser quem ela é, né? Então eu falo que é o backstage da vida, é além do que o Instagram está mostrando, os filtros das fotos mostram, o final, o filme na telinha, ou seja, aquilo que está por trás. E uma das coisas que está muito, muito pertinente no momento, e é uma coisa que, na minha experiência pessoal, é muito forte, foi uma virada de chave muito grande, é a saúde emocional, a saúde mental. O meu psique, eu não sei se isso é a palavra correta, o psique. E você é uma pessoa que me ajudou muito nisso. E eu queria começar esse nosso bate-papo entendendo um pouquinho da Roseni, lá da origem dela. Como que foi a Roseni lá na infância? É uma coisa que desde o início já era um interesse seu por essa área que você atua hoje. Me conta um pouquinho de você. Pois tá bom, vai ser um prazer. Uma memória que me veio quando você está acabando de falar no comecinho foi quando você falou do backstage. Me veio a ideia do esqueleto do ser humano Sim. que sustenta todo o ser humano. Nós olhamos a parte plástica, né? Nós olhamos os olhos e a pele, mas tudo que sustenta o ser humano não é visível. Não é? Não é visível. Então foi interessante isso, Sidney. O backstage é o que realmente sustenta a pessoa. O que a gente vê é a parte plástica, não é? Mas o que sustenta a pessoa realmente é Muito esse legal. frame. Então, quanto à minha vida, o meu background, é interessante que eu me lembro aos 9, 10 anos pensando em psicologia. Eu era jovem quando eu pensava nessa área. Era teologia, era uma coisa que era muito clara para mim, Tá. que eu ia estar envolvida em algum trabalho missionário, alguma coisa desse tipo, mas eu sempre tive interesse nesse entendimento do ser humano na adolescência, mesmo quando eu fui para o seminário, para a escola teológica, sempre tive um interesse nessa área. Então, é uma coisa que está dentro de mim há muito tempo. Normalmente não é o comum hoje em dia, né? Normalmente a pessoa ela vai descobrindo no decorrer da sua vida, né? A sua formação
ela é aqui no Brasil? Ela foi feita fora? Como que é um pouquinho da sua formação, Roseni? Minha formação foram 4 anos na área de educação teológica. Foram 2 anos numa escola chamada Sebarsp, eu não sei se ainda existe, mas era na esquina da São João com a Ipiranga. Era uma escola, eles amavam a Bíblia, eles amavam a Deus. E era bem, como eu diria, respeitosamente, bem conservadora. Tá. Conservador talvez não seja a palavra, mas assim, bem radical. Vamos colocar assim, fica um pouquinho melhor. Aí eu fiz os 2 primeiros anos aqui, aí eu mudei, apareceu um missionário que queria investir na vida de brasileiros e queria dar uma bolsa de estudos para essa pessoa estudar fora. Só que esse homem querido, o nome dele é Daryl Haworth, o nome da esposa é Jean Haworth. Eles estão na faixa de uns 80 anos ainda missionários no Brasil. E eles eram missionários no Cariri, no Nordeste. Então, eles queriam que eu fosse para os Estados Unidos, acharam que eu seria uma boa pessoa para ir, mas eles falaram, você tem que ir passar um tempo no Cariri. E eu falei assim, Pastor João, Pastor Dário, tem como pular o Cariri e já ir para os Estados Unidos? Falei, não, tem que ir. Eu agradeço muito a Deus pelos 2 anos, os 2 últimos anos da faculdade de educação cristã, religiosa, foram feitos no Cariri. Eu diria que ali, em Juazeiro do Norte, foi um período importantíssimo da minha vida. Foram 3 anos, 2 anos eu estudei e o visto não saiu. Então eu fiquei meio ano dando aula. Certo. Dando aula lá. Eu diria que esses 2 anos e meio foram muito importantes. Aí, então eu fui para os Estados Unidos, eu fui para uma escola chamada LABC, Los Angeles Baptist College, porque o missionário queria que eu estudasse música. A bolsa de estudos era para música. Tá. Então, eu tocava piano na época, então eu tinha que ensaiar 10 horas semanais e esse tipo de coisa. Só que meu coração nunca esteve na música. Eu amo música. Mas o meu chamado, o meu dom não é a música. E eu sabia disso, mas uma coisa muito interessante, falando sobre backstage. Eu entendi que para fazer, eventualmente, o que eu queria, o meu sonho, eu tinha que passar pela música. Tá. Então, fiquei 1 ano nessa escola, 1 ano e meio, então fiz um bacharelado em música. Porque quando eu saí daqui, meu bacharelado era em educação. Então, fiz o bacharelado em música e fui para uma outra escola chamada Biola, que era bem maior. A LABC tinha por volta de 600 estudantes, Biola tinha por volta de 3.000. Então, ali foi muito precioso. Então, ali, no processo de fazer o tal do mestrado em música, eu fiz um mestrado em assuntos interculturais, eu fiz um outro mestrado na área teológica, e eu não consegui terminar o mestrado em música. Não deu certo. Mas eu me lembro que já aí, muitas aulas eu fiz na área de psicologia. Já nessa universidade, eu fiz várias aulas na área de psicologia e, por fim, fui para uma outra escola chamada Fuller Theological. E ali eu tirei o meu THM, que é entre o mestrado e o doutorado. Tá. Né? Na verdade, eu comecei o doutorado, mas eu já estava no Brasil, já estava lá há 10 anos. Né, nessas histórias todas. Então, eu queria voltar para o Brasil. Então, eu acabei fazendo um curso intermediário. Então, essa é a minha formação. As pessoas olham a Roseni hoje, né, uma terapeuta gerenciando e cuidando de um projeto magnífico aqui no Brasil, que a gente vai falar depois sobre o Celebrando, mas teve todo um processo, teve todo um backstage por trás, te preparando para isso, né? Sim. E aí, uma das coisas que a gente sente hoje nas relações, principalmente nas relações profissionais e tudo mais, é que as pessoas querem pular essa fase, né? Essa fase de preparação, essa fase do Cariri. Sim. E já querem estar direto lá, terminando o mestrado. Sim. Você acha que isso é um problema atual? É um problema da juventude, de geração? É um problema do ser humano mesmo, que é muito imediatista, né? Sidney, eu diria que seriam os dois. Já é parte do ser humano querer pular etapas, mas esta geração em si, eu vejo que é uma geração que tem muita dificuldade com processos.
né? Mesmo porque eles podem ganhar tanto dinheiro antes de terminar qualquer processo, né? Tão Sim. fácil hoje em dia. Então, eu diria que é uma questão do ser humano, bem como uma questão especialmente dessa geração. E eu diria que, por exemplo, eu não teria sobrevivido Califórnia sem ter passado pelo Cariri, por Juazeiro do Norte. Por algumas razões. Primeiro, eu sou filha única. Então, enquanto estive no Brasil, em São Paulo, principalmente, eu era muito cuidada pela minha mãe. Aos 16 anos, minha mãe ainda enrolava o meu cabelo, eu colocava bobs na época. Não vou dizer minha idade não, tá? As pessoas vão imaginar. Então, meu pai saiu de casa com 4 anos, então o link que eu tinha com a minha mãe era muito forte. Então, eu precisei daqueles 2 anos e meio para adultecer, para sair dessa mãe, né? Dentro da psicanálise, tem um termo que nós usamos para as mães que seguram o filho. Eu posso falar, Sidney? Claro. Chama-se vagina dentada. O bebê não sai. Não sai. Não sai, fica preso, né? A mãe latina tem essa conotação, ela traz para si. Minha mãe foi muito preciosa, porque ela me abençoou em todo o meu processo. Ela foi muito cuidadosa, ela falou que eu podia ir, mas eu precisava emocionalmente passar por aqueles anos no Cariri, porque ali as pessoas me viram como adulta. O pastor Dário e a dona Gine me deu a responsabilidade do dormitório feminino, eu que cuidava. Eu dei aula de música nesse período. Então, uma parte adulteceu para que quando eu chegasse na Califórnia, o choque não fosse tão grande. Não fosse tão grande. Então, eu diria que nesse processo todo, o Cariri foi um backstage importantíssimo para eu adultecer emocionalmente falando, os meus valores. E a primeira escola, a LABC, que se tornou depois Masters College, que era bem pequenininha, também foi um backstage, porque ali eu fui muito, muito amada, muito cuidada pelos americanos. Olha, eu estava num lugar tipicamente de brancos. Era uma escola 99, tinham 2 pessoas negras, eu e mais uma menina, num lugar que potencialmente tinham muitas rebeliões depois. Sim. Né? Eu não tive esse problema, eu estava num lugar seguro. Apesar de serem todos brancos, me senti muito amada, muito cuidada pelas pessoas ali. Quando eu fui para Biola, já foi maior. Então, até falando com você, eu consigo ver isso, sabe? Juazeiro do Norte, depois LABC, depois Biola e depois Fuller. Sabe, todos esses foram backstages, sabe? E cada um proporcionalmente maior que o outro, com mais responsabilidades, com mais visibilidade. Escolas boas na Califórnia, mas que foram backstages para que eu faça o que eu faço now. Agora. Tá, sim. Depois eu quero falar um pouquinho mais sobre esse processo. Eu ainda quero construir essa história contigo, né? E aí você falou um pouquinho da sua mãe, que foi bem protetora e tudo mais. A sua relação familiar foi também acolhedora, te trouxe esse... Porque uma das coisas que a gente falou, inclusive em outro episódio, é que as raízes que são plantadas ali quando são crianças, e aí depois a gente quer ouvir sobre a visão da psicologia, da psicanálise. Que o que é plantado ali na infância, isso cria uma raiz muito forte, né? Hoje a gente vê você ajudando muitas pessoas nesse processo. Mas você teve essa raiz bem plantada ali, você teve ali alguns momentos que foram duros e depois você conseguiu resgatar? Então, foi assim. A saída do meu pai foi quando eu tinha 4 aninhos de idade, né? Então não tinha essa figura masculina. Acho que meu pai ficou fora uns 2 anos e ele voltou com a minha mãe, mas durou muito pouco. Então, foram esses 2 períodos. Eu tenho 2 recordações do meu pai. Uma que ele chegava e ele me pegava e me brincava comigo, me levava para cima, assim. E outra, meu pai, eu me lembro só 2 recordações, meu pai, minha mãe e eu juntos. Uma vez foi à mesa
quando a gente estava comendo frango e minha mãe acho que deu um pedaço muito bom para mim, alguma coisa assim, meu pai reclamou, falou, ué, e eu? Né? Então teve uma pequena discussão. E a outra, eles indo, eu morava em Osasco, ainda moro em Osasco, no centro de Osasco, e tinham uns, como que chama? Aquelas pessoas que ficam bem, que se colocam pinturas e tudo, como é que chama? Palhaços. Palhaços, tinham clowns lá. E eu fiquei morrendo de medo dos clowns. Os palhaços para crianças são aterrorizantes. E eu me lembro meu pai me pegando. Me lembro, então são as duas lembranças que eu tenho do meu pai. Não tenho muitas lembranças. E o meu pai vinha uma vez por mês, eles se desquitaram na época, e no dia 20 ele vinha todo mês trazer o mantimento. E uma coisa eu me lembro, meu pai era fiel. Todo dia 20 ele vinha para trazer os mantimentos, e minha mãe fazia uma carne, ele ficava para o jantar. Sim. Então, eu diria que esse tempo da infância, o que ficou muito potencializado em mim foi o amor que minha mãe e meu pai tinham por Jesus. Eles amavam a Jesus, eles amavam a igreja local, e meu pai amava música, minha mãe também. E eles deram a melhor educação que podiam ter me dado. Me colocaram em escolas particulares, colocaram em escola de inglês, em escola de música. Então foi muito especial ver o investimento deles na minha vida, né, no sentido intelectual e no sentido espiritual. Isso acredito que fortaleceu muito. E eu acho que também é um backstage para a minha vida. Agora, a família realmente era disfuncional. Né? Perguntou por que seus pais separaram. Eu acho que foram duas razões. Minha mãe não conseguia escutar meu pai e meu pai não conseguia escutar minha mãe. Então, os dois eram muito fortes em si mesmos. Deixa eu contar uma história interessante, porque eu acabei conhecendo no fim dos meus estudos lá na Califórnia, em 89, eu me casei, tive um primeiro casamento, e os meus pais foram para o meu casamento. Meu pai e minha mãe. E foi uma experiência tão interessante, porque eu não vi meus pais juntos desde os 6 aninhos. Eu casei com 29. Então, foi muito interessante vê-los num país onde a língua não era falada. Sim. E eles conversaram muito entre eles. Eu falei, puxa, que interessante, né? Não tinha... né? Eu falei, puxa, né? Uma possibilidade aí. Aí eles voltaram pro Brasil depois do casamento e eles ficaram uns 3 anos sem se ver. Eu perguntei pra eles, gastaram mas por quê? Conteúdo Isso todo mesmo, lá. gastaram conteúdo na Califórnia. Então eu diria que as situações difíceis que eles lidaram, né, que nós lidamos como infância, eu diria que me ajuda a entender as famílias desestruturadas hoje em dia, né? Porque eu tive uma infância desestruturada. Eu não tive aquela segurança de família, com os pais separados, com a falta da escuta dos dois. Então, eu diria que isso também tem um lugar no meu coração, na minha vida, para entender melhor as pessoas. Aí eu já quero logo começar já com umas perguntas assim que eu tenho muita curiosidade e o pessoal que está assistindo e ouvindo também. Aí você acha que isso é uma... Chega um momento que você tem uma escolha em que lado você vai lidar com esse problema? Por que eu pergunto isso, Rosni? Porque assim, a gente vê você hoje, uma pessoa e uma profissional que ajuda realmente famílias. E o fato de você ter vivenciado isso, como você disse, te ajudou muito a ter esse backstage real mesmo de lições. Eu acredito que é isso, de lições. E você acha que isso é uma escolha muito pessoal de vou mudar ou não, eu não quero isso para minha vida? Eu recebi aqui um amigo também, né, e que contou que assim, ele teve um backstage familiar de muito amor. Uma mãe que amava muito ele, uma avó que amava muito ele, apesar dele ter perdido o pai, né, que faleceu muito cedo, o padrasto dele teve um papel fundamental como pai, que ele se sente grato, amado, querido, enfim. Só que em determinado momento da vida dele, ele escolheu ir para um caminho tortuoso, que foi para as drogas, né? Foi roubar para poder sustentar o vício. E aí a gente não tem uma regra. Bom, assim o pessoal fala, né?
pode nascer numa família Uhum, funcional de muito uhum, amor e se uhum, desvencilhar, ou pode vir de uma família disfuncional uhum, e, uhum, nossa, referência em uhum, como ajudar. uhum, Existe um padrão nisso? Não é um padrão, é uma escolha pessoal? Como que uhum, funciona isso na uhum. nossa cabeça? Olha, eu diria que não tem um padrão. Agora, uma coisa que eu tenho percebido é que as famílias que vêm de um lar funcional, eu percebo que hum, ela precisa, depois de um tempo, fazer a escolha. Hum, talvez porque não teve tantas dificuldades, talvez o amadurecimento acontece de um jeito mais difícil. As experiências que eu tenho dentro da psicanálise ou mesmo na área bíblica, as pessoas que mais foram usadas foram aquelas que vieram de lares disfuncionais. É muito interessante. Se a gente pensar em Abraão, em Moisés, em José, né? José, por exemplo, Tudo né? tinha B.O., né? Todos tinham Na BO. família. Todos, BO sérios, né? Os irmãos tentam matar o irmão, né? O pai tem o preferidinho dele, a mamãe tem a preferidinha dela. Então, a situação que Moisés passa, né? Tendo que ficar num lugar que não era dele, e quando ele vê o próprio povo dele, ele acaba assassinando a pessoa, o egípcio, o próprio povo dele, fala, você fez algo errado. Então, a experiência que tenho tido é que a diferença é como eu lido com o meu crescimento. Seja de uma pessoa que vem de um lar disfuncional, seja uma pessoa que vem de um lar funcional. Como eu lido com as minhas histórias, como eu interpreto as minhas histórias, né? Então, não acredito que tenha Um não tem um padrão. padrão. Como eu lido com a minha história? Você pode ter tido um lar funcional na infância. Ahn, eu fico pensando, por exemplo, no filho pródigo, né? No filho que ficou, teve um lar totalmente funcional. Então, né? Porque às vezes acontece isso. Dois filhos, Uhum. os mesmos pais, a mesma Isso, casa, um isso. vai para um lado e o outro vai para outra. Exatamente. É uma escolha pessoal. Não dá para falar, ele é assim porque a mãe foi assim ou porque o pai foi assim. Não dá. Somos humanos e nós precisamos entender que o problema nunca é o problema. O problema tem a ver como eu vejo o problema, né? Tá bom. Tem algumas situações, por exemplo, tem algumas pessoas que eu atendo cuja mãe não tinha integridade moral. A mãe, ele nem sabe quem é o pai dele. Nem por isso ele está nas drogas, né? E tenho famílias que o rapaz veio de um lar totalmente estruturado, e ele continua nas drogas, né? Então, nunca o problema é o problema. O problema é como eu lido com o problema, como eu lido com aquela situação. E quando a partir de quando você acha que a gente consegue enxergar isso e começar a lidar com isso? Uhum, Você acha que isso começa com, no caso uhum, aí, os pais, uhum, ou a gente uhum, como pai, a gente já uhum, consegue começar a abrir os olhos dos uhum, nossos filhos, ou não? uhum. Ele tem que entrar no adultecimento dele e ele Isso, perceber. isso. Não tem nada que o pai possa fazer além de orar e mandar para um bom psicólogo. A pessoa só sai da situação quando ela sai do vitimismo. Enquanto ela fala, eu sou assim porque minha mãe era empregada doméstica e meu pai saiu de casa quando eu tinha 4 anos, ela vai continuar no mundo que ela quer ficar. Eu não sou responsável pelo divórcio dos meus pais quando eu tinha 4 anos. Pela minha mãe Sim, ter o temperamento dela, mas eu sou responsável pelo que aconteceu comigo, né? Eu não sou responsável pelo que fizeram comigo, mas eu sou responsável pelo que eu faço com o que fizeram comigo. tá. Eu não sou responsável por minha mãe não ter valores morais, eu não saber quem é meu pai, mas eu sou responsável por cuidar de mim a partir do ponto de eu não saber quem é meu pai, né? Quando eu saio do vitimismo, quando eu assumo a minha história, quando eu assumo o protagonismo de quem eu saio da situação. Eu posso sair da situação. A gente precisa de uma ajuda externa ou a gente sozinho consegue chegar Uhum.
Uhum. Opa, eu Uhum. preciso de algo. E Uhum. como funciona esse processo? Sidney, que legal essa pergunta. Não consigo sair sozinho. Não está no meu DNA lidar com isso sozinho. Eu preciso de pessoas que caminham comigo. Eu sempre falo da refamília. Eu sempre falo que, por isso o projeto é um projeto que eu tenho tanta paixão. Porque ali vai ter aquela... Porque tudo isso precisa ser reeditado, Tá. ressignificado. Então, aquele pai que eu não tive, dos 4 até os 29, por assim dizer, que aparecia uma vez por mês, uma figura paterna vai aparecer para ocupar aquele lugar. No meu caso foi o pastor João, até confundi o nome dele no começo. Tá. É um outro pastor que apareceu na minha vida, né? Então, e a dona Karen. Então, figuras vão ocupar aquele lugar para reeditar aquela perda. É uma mãe né, que eu tive que não tinha valores morais, vai aparecer uma mulher na minha vida que vai ocupar aquele lugar por um tempo. Esse processo não acontece num vácuo. Acontece entre pessoas, acontece com relacionamentos. Por exemplo, na análise, tem que haver a transferência. Quando a pessoa está sendo analisado, ela precisa entender que existe uma transferência. O analista precisa entender que tem uma transferência. Ele fica no lugar dessa mãe. Ou ela fica... ele fica no lugar desse pai. Ela fica no lugar dessa mãe. Para que tudo que ele não... Às vezes o analisando fica com muita raiva da analista. Mas não é da analista. É dessa do mãe. papel, Do papel. Sabe, do papel. Por exemplo, tem o analisando que se apaixona pela analista. Não é pela analista. Né? E a gente tem muita ideia que não é. É a figura. Né? Ele precisa organizar essa figura materna que não foi organizada. Então, não tem como sair disso sozinho. Fica a dica, a primeira dica aí, pessoal. Procurem ajuda, né? Porque é uma mudança muito significativa na vida da pessoa que ela consegue enxergar isso, né? Normalmente, lá, como começa esse processo? Eu sei que lá no Celebrando, que a gente vai falar mais detalhes, existe alguns passos, né? E o primeiro passo seria o que nesse processo todo? Eu saber que eu preciso de ajuda. Isso. Ou eu saber que eu tenho um problema. Isso. É interessante porque uma das maneiras de eu prosseguir na vida de um jeito negativo é negar. Não tenho problema nessa área. Não, meu pai saiu de casa com 4 anos, mas eu estava numa boa igreja, minha mãe cuidou de mim. Então, é uma defesa. Não me afetou, uma defesa do ego. Né? Eu faço isso porque é muito dolorido falar que dói. Então, eu nego isto. Então, o primeiro passo do celebrando, né, a pessoa no celebrando, é ela reconhecer, ela entender, não, dói sim. Dói sim. Normalmente, nós, pro analisando ou para o celebrante, ele chega com uma queixa. Eu sempre digo que a queixa que com a qual a pessoa chega na sala do analista ou no celebrando, a queixa é só a pontinha do iceberg. Né? Ele chega porque fala, não estou conseguindo dormir direito, ou eu não estou conseguindo manter relacionamentos, estou sempre sendo traído, estou sempre traindo. É a mera ponta do iceberg. Então, o papel do analista não é necessariamente ajudar essa pessoa a dormir. É entender por que a pessoa não dorme. Por que é o terceiro casamento? E a pessoa... Ou então, por que está desempregado há 10 anos? Né? Então, a queixa da pessoa, tanto no celebrando como numa sala, numa análise, é só a pontinha do iceberg. E ele só vem porque ele reconhece um aspecto. Mas tem muitos outros aspectos que estão ali embaixo, né? Que, com muito respeito, um dia de cada vez, vai sendo trazido, né, pelo próprio analisando. E o celebrando, é muito interessante que o celebrando, ele é muito analítico. Porque também é um dia de cada vez e também não são... faz isso, faz aquilo, não é comportamental. Não é algo que você fala para a pessoa, mas olha, sai desse relacionamento. A pessoa já te traiu 3 vezes, o que você está fazendo aí? Sim. A pessoa não entendeu isso. A pessoa não entendeu. Só quando a pessoa entender
que ela tem valor, que ela não precisa estar num relacionamento abusivo, desrespeitoso. É só quando a ficha dela cair. Hoje a gente tem visto aí que as pessoas, elas até reconhecem que existe algum problema. Uhum, Eu não sei como que tá isso no seu universo, uhum, mas, por exemplo, a gente tem vários contatos que a pessoa fala assim, eu não tô bem. Eu não tô bem, eu uhum, sinto que eu não estou bem. Acho que as doenças aí da, da uhum, mente estão muito, uhum, muito fortes ultimamente. O que que você, na sua opinião, o que que tem feito, trazido esses males assim uhum, tão intensos nos uhum, últimos tempos, que uhum, a gente tem visto muito uhum, forte dentro das empresas, dentro uhum, das uhum. famílias? Não vou nem tratar a questão da época da pandemia, que aí Sim, eu acho que isso aí foi sim. uma Uhum, coisa que a gente uhum, vale a pena a gente falar um uhum, pouquinho, sim, mas assim, essa evolução uhum, humana do uhum, relacionamento, o que que uhum, você, para você, tá piorando ao ponto de gerar tantas uhum, doenças da uhum. mente? Sidney, eu acredito que tem a ver com o isolamento. Nós estamos cada vez mais focados no celular, nas mídias sociais, que é um engodo. As mídias sociais ajudam, assim, veja o que estamos fazendo, que lindo. Ahm, mas as pessoas estão cada vez mais distantes delas mesmas, usando a mídia. Teve um filósofo, me lembro o nome dele agora, que ele falou uma coisa tão linda. Ele falou: Imagina, estava na sala de aula e um aluno me falou assim: Olha, hoje eu completei 1.000 amigos, cheguei a 1.000 no Facebook, Sim. né? Bauman. E o Bauman olha para esse rapaz e fala assim: Puxa vida, eu tenho 80 anos, eu tenho no máximo 3. Eu achei tão lindo. Puxa, você conseguiu 1.000 com 25 anos. Eu tenho 80, consegui 3 no máximo. E eu acho que é um exemplo tão bom. As pessoas estão sempre conectadas, sempre com fone de ouvido. É muito interessante, você sai com as pessoas, elas estão com fone de ouvido. Elas tiram sabe, faz de conta que está te ouvindo, mas elas estão ouvindo a música delas. Elas estão no mundo delas, né? Então, esse isolacionismo, esse egoísmo, porque é bem narcisista, né? É bem narcisista. Quantos likes eu tenho, quantos amigos eu tenho, quantas pessoas me seguem. É tão enganador isto. Então assim, aí a gente vê o seguinte, diz que a gente tem que se preocupar com a gente, Uhum, com o que a gente uhum, quer. Inclusive, tem uhum. uma palavra que eu aprendi a usar com você, que é o egocentrismo Isto. e não egoísmo. Uhum, Mas ela se isola achando que ali ela está fazendo a vontade dela, que ela uhum, está só por uhum, ela. uhum, uhum, E na uhum, verdade é uhum, um contraponto total, uhum, uhum, né? Porque ela está ali sendo usada a favor de todo o conteúdo, de tudo que ela está uhum, consumindo. uhum, E aí, eu trago o seguinte questionamento nisso tudo, que inclusive eu estava ouvindo também, ouvindo, lendo um especialista nessa área falando que essa questão de você buscar as redes sociais, ela está tirando tanto o eu das uhum, pessoas que hoje as crianças, elas não se divertem mais. uhum, Elas não, elas estão chegando ao ponto que elas não jogam mais o videogame. Elas assistem vídeos vendo outras pessoas uhum, jogarem uhum, videogames. E isso já está trazendo uhum, uma uhum, sensação uhum, de prazer grande. Então, uhum, assim, já não é mais só assistir, mas é assistir alguém fazendo aquilo que ela uhum, gostaria de fazer uhum, também, uhum, né? Uma coisa assim, dá medo. uhum. Dá medo. Dá medo. As crianças, elas, hoje em dia é interessante que as crianças ditam para os pais o que elas querem, né? E os pais não conseguem mais dizer um não. Os pais não conseguem mais dizer não. Agora já foi o suficiente de internet por hoje, então você vai brincar, né? O mundo está cada vez mais am, é, menos real, mais online.
né? E como eu digo, tem coisas tão preciosas online. Tem esse que nós estamos fazendo, o nosso podcast. Que beleza. Mas é muito mais plausível em muitos lares cada um ficar no seu quarto. Eu li uma coisa interessante essa semana, Sidney. Você sabe da saúde da sua família pelo uso do sofá da sala. Eu achei tão interessante. Eu falei, vou ver isso, né? Vou ver Sim. isso. Ele falou assim, se se tem uma capinha e tudo mais, tudo bem. Mas um sofá que está Zerado. zerado, saúde emocional não saudável nessa casa. Guardando as devidas proporções, Sim. faz sentido. Quanto que a família interage, brinca, quanto que a família... Jogos de tabuleiro, né? Quantas famílias se falam, se tocam, se abraçam, discutem, né? Quanto que uma família consegue discutir um assunto e permitir que cada um tenha a sua opinião, que não fechou, né? Então isso está muito, principalmente em gente religioso, isso é muito difícil, porque o religioso ele acha que tem um jeito, que é o jeito certo, Uhum. e quem não pensa como ele pensa vai arder no mármore do inferno. Né? E é tão interessante que tem tantas opiniões, tem tantas possibilidades que não seja necessariamente o que eu penso. Então, eu acredito que o isolacionismo, o fato cada vez mais eu sou o que eu tenho, quanto menos eu tenho, sim, também a questão da polarização, né? A questão que tem me pego muito ultimamente tem uma palavra bonita, etarismo, acho que é a palavra, que significa que eu gosto de gente jovem. Eu quero estar com a galera. Tá. Velho é ultrapassado. Quero estar com os jovens, sabe? Isso, o etarismo é tão ruim quanto o preconceito racial. Tá na mesma faixa. Então, esse etarismo, essa questão de querer estar com pessoas que estão na minha idade, de estar dentro do meu mundo de ideias, isso tem prejudicado muito a saúde das pessoas, muito. Ainda trazendo um pouquinho sobre esse assunto, né, das crianças, e aí, vindo um pouquinho sobre a pandemia, eu até falei num outro episódio com um grande amigo que a gente estava falando sobre educação. Eu tive no colégio dos meus filhos em uma reunião, né, de pais, e a professora estava falando que assim que a pandemia foi terminando e os alunos começaram a voltar Uhum, para o colégio, a grande preocupação lá do colégio, coordenação, dos pais era o déficit educacional, conteúdo. Nossa, a gente perdeu, as crianças nesses anos perderam 2, 3 anos, né, da uhum, educação, de conteúdo, uhum, e o que a gente vai fazer para repor isso uhum, daí? E agora, há quase 2 anos, uhum, né, eles se depararam com um real problema. Eles falaram, olha, quando a gente pensou que conteúdo fosse o uhum, grande problema, uhum, e os pais preocupados, os professores, a gente viu que conteúdo se aprende uhum, com o tempo, e uhum, vai. Só que agora chegou a conta e a conta alta. uhum, As nossas crianças estão doentes da cabeça. uhum, Elas não sabem mais o que é não, uhum, elas não sabem mais o que é compartilhar, uhum, dividir, uhum, elas não sabem mais o que é hierarquia. uhum, E nós estamos agora com um problema muito grande: como trabalhar a cabeça dessas uhum, crianças. uhum, Numa uhum, situação como essa, que, por exemplo, um colégio grande que ainda bem, detectou uhum, isso e está preocupado com uhum, isso, está levando os pais uhum, junto com uhum, essa problemática. E que é uma geração, são crianças que vão, uhum, vão fazer a diferença lá na uhum. frente. Como que a gente lidar numa situação dessa agora? Dá para reverter? Eu acredito que muito pode ser feito, porque eu acho que esses problemas só trazem à tona problemas que nós já tínhamos, não é? Nós já tínhamos problema nesta área e a pandemia só eh, Potencializou. potencializou.
potencializou. Por exemplo, o que nós fazíamos antes, nós delegávamos nossos filhos para a escola, nós delegávamos nossos filhos para as babás, delegávamos nossos filhos para as igrejas. Nós não assumíamos. E aí, de repente, a sociedade, o que aconteceu, nos leva a ficar em casa com os nossos filhos. O que eu faço com essa criança? Demanda. Então, uma das questões que eu acredito que pode ser revertida, o pai, essa mãe, precisa de ajuda. Por exemplo, eu tendo a não atender crianças. Porque o problema não são as crianças, são os pais. Então, eu só atendo filhos de pais que estão em análise. Eu não vou gastar meu tempo, sabe, trabalhando naquela preciosidade de vida para pais que estão somente delegando os filhos para mim, como se eu fosse responsável pela saúde emocional do filho. Então, a primeira pergunta eu faço, mas você está em análise? Você tem algum psicólogo? Você está se cuidando? Aí eu digo se eu atendo ou não o filho. Porque quando os pais conseguem olhar as suas questões, tem esperança para esses filhos. Agora, quando os pais acham, não, o problema é com o filho, sabe? Acontece muito, eu vou entrar num assunto talvez delicado aqui, acontece muito, tem muitos pais que chegam pedindo ajuda para filhos que escolheram, que estão dizendo que são homossexuais. E o pai fica desesperado, a mãe desesperada. E ela vem desesperados, eles vêm desesperados. Olha, você pode atender meu filho? E 99% das vezes eu não atendo. Porque nessa fase, os meninos vão ficar bem, as meninas vão ficar bem. Essa criança, ou no último caso, foi uma criança de 10 anos, sabe? Que falou para a mãe que ele era gay. 10 aninhos. Olha só. A mãe e o pai vieram desesperados, né? Pedindo ajuda para mim. Então, trouxe à tona alguma questão da própria família. Como aqueles 10 anos pode desestruturar tanto esse pai e essa mãe? Entende? Então, a minha sugestão foi, olha, sugeri o Celebrando, você pode ir no Celebrando. Ah, mas tem Celebrando para uma criança de 10 anos? Eu falei, não é para a senhora e para o seu esposo. Não é para Não é para a criança. A criança vai ficar bem. Se os pais trabalharem o que eles não trabalhar, sabe, a criança vai ficar bem. Como você já introduziu aí que você indicou o Celebrando, me fala um pouquinho do que é o Celebrando, até para quem está assistindo aqui e não conhece. O Celebrando o que é uma associação, é um método? O que é o Celebrando a Recuperação? Eu posso até voltar um pouquinho, Sidney, e falar Claro. da onde veio, então, o processo da psicanálise na minha vida? Claro. Então, eu vou para os Estados Unidos, então eu termino um mestrado em educação, um bacharelado em música, assuntos interculturais, eu começo com THM. E aí, eu volto para o Brasil em 1989, quando o Collor, foi um dia depois do Collor ter pego o dinheiro de todo mundo. No ano 2000, eu passo por uma situação difícil, eu passei em 93, quando acontece o divórcio, eu me caso nos Estados Unidos, venho para o Brasil. Em 93, eu passo por algumas questões, agressões físicas, e o divórcio acontece em 93. Eu fico de 1993 até por volta de 2000 no mimimi. O que eu passei foi sério, eu passei por agressão física, é bem verdade. Mas eu não assumi o protagonismo de quem eu era. O culpado era o meu ex-marido, né? A sociedade toda, né, entendeu que eu era vítima. E não deixei de ser vítima, sem dúvida tinha. Mas eu fiquei no vitimismo. Tinham áreas que eu precisava trabalhar. E uma delas era a religiosidade. Então, deixa eu repetir de novo. O fato de eu ser agredida fisicamente foi errado do meu ex-marido. Só que eu não era responsável pelo fato dele agredir a mim. Mas eu era responsável para cuidar de mim, né? Então, eu tinha que sair daquela posição de vítima e tinha que trabalhar o que eu precisava trabalhar. Então, eu comecei a análise nessa época.
né? E eu me lembro que o analista, ele era formado, ele era um teólogo e também um analista. E eu me lembrei do meu sonho lá atrás, de me tornar uma psicóloga. Sim. E e foi quando eu, nesse processo, comecei o meu processo analítico pessoal e depois comecei a estudar a psicanálise. Nesse período também foi quando eu conheci o Celebrando. Eu conheci o Celebrando primeiro, na verdade, depois eu fui para a psicanálise. Uhum. E a minha formação na área da psicanálise então, começou nesse período. Eu fiz o curso, eu fiz uma pós-graduação, e eu diria que eu entendi tão mais a Bíblia, né? Parece ser uma heresia dizer isto, mas foi o único curso que eu fiz fora de escolas teológicas. Foi o único curso que eu fiz fora de escola teológica. Eu encontrei gente de carne e osso, gente normal. Desculpe aí, pessoal. Não tinha só santo. Não tinha só pessoas que achavam que eram santas. Eu achei aquele ambiente da psicanálise tão rico. Eu achei aquele ambiente tão honesto. Eu falei, mas o que eu estou fazendo nesse mundo da teologia? Essa gente tem tão normal aí, tem gente normal. Eu encontrei tanta gente doente no mundo dos seminários, das escolas teológicas, e gente muito querida também. Sim. Tá? Mas quando eu fui para o mundo, vamos dizer assim, foi quando eu acredito, muito do backstage de quem eu sou, foi a própria teologia. Sabe? A própria teologia foi esse backstage para eu ir para o mundo e entender as situações que ajudavam. A comunidade também que eu estou, uma comunidade também que olha, que cuida, que não ficou lá na espiritosfera. Tá. Né? Então, aí eu conheci o Celebrando no ano 2000. No ano 2000 foi quando eu estava tentando entender como é que eu passei por um divórcio, que tinha escolas teológicas todas certinhas. Como que eu passei por um divórcio? E alguém falou do Celebrando. E eu achei algo maravilhoso para trazer para o Brasil, né, porque eu não sabia que já tinha no Brasil, mas eu vou levar para o Brasil. Mas até então eu não tinha me implicado com o processo. Era para a minha comunidade, que tinha a ver com a minha comunidade, com o Brasil, que seria maravilhoso. Foi no ano de 2005, na verdade, que eu de fato, quando nós começamos a minha comunidade, que foi mais ou menos nessa época, foi quando eu realmente comecei a participar. Então, é um programa para qualquer pessoa que quer lidar com algum trauma, com algum defeito de caráter ou com alguma compulsão. É para todas as pessoas, pode ser para todas as pessoas. É baseado nos 12 passos dos alcoólicos anônimos e as 8 bem-aventuranças. As 8 bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Então, é uma refamília. Exatamente, é uma refamília. São Aquela ressignificação que você falou, que as pessoas procuram e podem encontrar. Podem encontrar. Nós temos 5 diretrizes que são básicas. A primeira é que eu falo na primeira pessoa. Eu estou lidando com pornografia. Eu estou lidando com compulsão alimentar. Eu estou lidando com compras excessivas. Então, é quando eu saio daquela negação. Não, eu tenho um problema com compulsão sexual, seja lá que for. Quando eu falo, eu preciso de ajuda. Né? Normalmente, o religioso ele vem para levar alguém, porque ele não tem nenhum problema. Né? Ele só vem para levar alguém o tal tem um amigo. Isso, tem um amigo que eu vou levar. Então, mas é tão lindo, porque quando está num ambiente que as pessoas dão nome à sua área de recuperação, é tão leve, é tão gostoso estar com gente de carne e osso. Não sou só eu, né? Não sou só eu. Não sou só eu. E eu tenho um problema em tal área. Então fica leve. Fica leve. E então, primeiro eu falo na primeira pessoa, eu falo 3 a 5 minutos, que é uma outra questão, Sidney, que é muito linda, muito importante. Nós somos feitos para dar nomes, para nomear. Não é só Lacan, psicanalista, que fala isso, não. Não é só Freud que fala que a palavra cura. O próprio Tiago fala. Quando eu confesso para Deus, eu sou perdoada. Mas quando eu falo para uma pessoa de carne e osso, a cura vem.
quando eu saio daquele lugar todo poderoso e me coloco num lugar horizontalizado com alguém, mudanças psíquicas acontecem. Acontecem um dia de cada vez. Acontecem paulatinamente. E você não sabe exatamente o que aconteceu, mas você fica mais leve. Então, a segunda diretriz é eu falar de 3 a 5 minutos. Por que 3 a 5 minutos? Porque se eu falar mais que 5 minutos, eu falo do meu pai que me deixou, da minha mãe que era empregada doméstica, do meu marido que batia em mim. Eu fico falando do outro, né? E o outro não está ali. Ali eu sou o protagonista. Tá bom, essas pessoas fizeram isso, mas e daí? Né? O que eu faço com o que fizeram comigo? Né? E a outra regra é o sigilo. Encontrei fulana, tava no grupo da compulsão sexual e a fulana tava lá na feira. A gente encontrou. Como que tá? Melhorou a sua compulsão? Exatamente. Acessou o site. Então, tem esse sigilo. A outra regra é ali somos todos ouvidos. Quando a pessoa está falando, todos estão ouvindo. Né? Ser ouvido é um dos maiores presentes que se dá a alguém. Ser ouvido, porque hoje em dia ninguém mais ouve ninguém, né? Você está contando para mim um assunto e eu estou já pensando na minha bibliada, no versículo bíblico, no que Lacan falou, no que Freud falou. Não estou ouvindo a tua parte que ele está falando. Então, a outra lá não tem celular, 1 hora com o celular desligado, 1 hora prestando atenção no que você está falando. A outra regra é o vocabulário, né, que eu uso. Por exemplo, eu estou num grupo de pessoas que estão lidando com compras excessivas. E nós falamos das nossas recaídas. Então, eu estava indo tão bem, fiquei 1 mês sem gastar copiosamente. Mas ontem, fui na 25 de março, na loja tal, tinham bolsas de couro por R$20. Aí eu comprei 4. Imagina, uma sala que está lidando com isso, vai estar todo mundo no outro dia lá para comprar. Onde que é essa promoção? Onde que é essa promoção? Então a gente tem essa questão com a linguagem. Então, minha área de dependência química, né? Eu tô indo bem, aí eu tive recaída. Não vou dizer qual foi o bagulho que eu usei. Sim. Né? Qual foi a quebrada que eu fui pegar o bagulho lá. Né? Então, é a linguagem. Então, essas 5 diretrizes fazem do Celebrando um lugar seguro. E outra coisa, acho que é uma regra mais importante, não tem pitaco. Sabe, ninguém vai dizer, mas Sidney, você fez isso? Por que você não olhou tal versículo? Não tem julgamento. Não tem ninguém vai dizer o que você faz ou não faz. Você faz a sua partilha, o outro faz a partilha, mas a gente acaba se ouvindo na partilha do outro. E quando ninguém diz a gente o que fazer, é tão maravilhoso, porque você sabe o que é para fazer. Né? Então essa é uma parte muito linda do Celebrando, que não tem ninguém que diz para você o que faz. Que você vai fazer, porque você sabe, você vai tendo direcionamento do que é para fazer. Maravilha. Aí o que a gente pode fazer? Eu não sei se isso pode, já queria pedir a sua permissão, a gente deixa na descrição aqui do vídeo. Eu não sei se tem algum site, algum telefone, algum lugar que de repente as pessoas querem saber mais, procurar ajuda. Sim. E a gente pode deixar então na descrição. É um Pode. site que a pessoa entra lá. Exatamente. Com Descobre qual é mais próximo. A gente vai deixar também, vou deixar 2 sites. O site do Celebrando Recuperação Brasil e o site também da IBAB, que é onde eu lidero o Celebrando. Tem um grupo lá. Isto. Maravilha. Tá. Roseni, eu quero falar agora contigo uma coisa que está afligindo muito. Isso aflige a mim, as pessoas que estão, alguns amigos que eu tenho hoje em dia, que é a tal da ansiedade. A gente já trocou uma ideia aqui, já viu alguns gatilhos que podem causar essa ansiedade. Mas para você, pelo que você tem conversado, atendido, visto por aí, o que tem causado muita ansiedade? Como lidar com isso? Existem várias expectativas que nós temos para com a gente mesmo, que a família tem para com a gente, que o nosso empregador tem para com a gente. E muitas vezes nós achamos que estas obrigações, esses alvos que a gente tem, nós temos que fazer em gênero, número e grau. Então, a ansiedade é essa necessidade que eu acho que eu tenho de cumprir o que eu acho que eu preciso fazer. Tudo não acho. Isto. Então, esse gap, tá bom, eu preciso fazer isto, mas eu tenho recursos para fazer isto. Então, essa parte aqui é a ansiedade.
o que eu acho que eu tenho que fazer com os recursos que eu tenho para fazer. Então, e cada vez mais nós queremos fazer coisas. Não é mais só o nosso ganha-pão. Não, é o nosso ganha-pão, mas é a viagem para Disney, é a viagem para a Europa, é o aniversário de 15 anos da minha filha, é a outra família que eu tenho. Então, cada vez está maior. Opa! Cada vez está maior o meu nível de ansiedade, porque cada vez eu tenho mais demandas. Demandas que eu coloco sobre mim mesmo, demandas que eu permito que a família coloque sobre mim, demandas que eu permito que o meu trabalho coloque sobre mim, para as pessoas religiosas, cristãs, que a igreja coloca sobre ele. Então, eu acho que uma das coisas, um dos grandes ajudas é quando é a tal da egossintonia. Quando eu sei, não, eu tenho energia, eu tenho esse recurso. Então, com esse recurso, eu consigo fazer isto. Eu não tenho como abraçar tudo isto. Uhum. Essas demandas todas de tanta gente, eu não tenho. Então, tem muito a ver com a minha identidade. Eu saber quem eu sou. Conforme eu for descobrindo quem eu sou, nós temos na psicanálise o superego, né? O superego coloca uma demanda muito grande. Mas você não dá conta disto. Você não vai fazer isto. Isso aqui não está certo. E quando o eu dentro da psicanálise é muito legal, é quem eu sou. Quando eu falo, não, eu vou conseguir fazer só isto. É isso que eu vou dar conta de fazer. Não tenho como fazer tudo isso que você está dizendo que eu posso fazer. Na verdade, essa é a definição de Freud do que é ansiedade. É o que o superego diz que eu tenho que fazer, que eu tenho que dar conta, e quanto eu de fato consigo dar conta. Né? Esse espaço é o que cria a ansiedade. Então, eu diria que essa questão de saber quem eu sou, e essa questão, Sidney, também, que eu acredito, é ter pessoas com quem conversar. Intimidade, relacionamentos profundos. Relacionamentos nos quais eu posso falar, estou frustrado, não estou dando conta. Muito da ansiedade tem a ver com eu estar estar isolada com os meus 5.000 amigos do Facebook, do Instagram, ouvindo e vendo, né, o mundo perfeito deles e me colocando, por que o meu mundo não está perfeito? Então, relacionamentos ajudam na questão da ansiedade, ter vida, outro fator que eu acho que ajuda muito na questão da ansiedade, ter vida lúdica, sabe? A arte, né? Não sei se o pessoal que está vendo o nosso podcast está vendo que lugar gostoso que é esse aqui, que vocês construíram, como é gostoso estar aqui, o cafezinho que vocês serviram antes de entrar, sabe? A maneira como eu fui recebida quando eu entrei aqui. Essa parte lúdica, essa parte do abraço, essa parte do belo, da arte, né? Isso ajuda muito no processo de O ansiedade. pessoal fala muito sobre viver o presente, né? O presente com o que como presente dado, Sim, algo de gratidão, mas o agora, né? sim. Que a Isto. ansiedade é alguém que está tentando projetar um futuro que não aconteceu aconteceu ainda. Não aconteceu ainda. Quando eu consigo focar no aqui e no agora, eu consigo desfrutar, né? Então, eu tô à mesa comendo um arroz, um feijão, um ovo e uma saladinha, sabe? Com a minha mãe. Então, deixa o maldito de celular, desculpem. Deixa lá. Aproveita tira o negócio do ouvido. Aproveita esse tempo. Né? Aproveita esse tempo. O aqui, o agora. O aproveitar. Sabe? Tô na praia, sabe? Deixa o celular da empresa em casa. Sabe? As suas férias, é o fim de semana, né? Se você não é médico e tal. Então, assim, ser mais cuidadoso com o lúdico. Férias, tirar as férias. Um dia da semana, a importância de ser domingo, se você não é pastor, né? Alguma coisa assim. Mas eu acredito que isso ajuda muito a questão da ansiedade. A gente tem a dificuldade de se desligar, né, dessa cobrança do mundo cotidiano, porque todo dia você tem que publicar um stories, senão você não
não vai ter sucesso naquilo. Uhum. Não, todo dia você tem que responder aquele e-mail em Uhum. menos de Uhum. 4 horas, porque senão Uhum. a pessoa está irritada, ao Uhum. ponto, se você não responder na hora um WhatsApp, Uhum. então assim, a gente acaba Uhum. buscando se adequar a Uhum. isso, né? E aí realmente, aí você não Uhum. consegue ter uma Uhum. vida Uhum. proveitosa, Uhum. só na base Uhum. das, Uhum. das responsabilidades. Eu vou dar um exemplo. Nesses últimos meses, né, esse último mês, né, chegou essa amiga querida, né, dos Estados Unidos, fazendo o estágio dela, e tem sido interessante eu me olhar ahm, pelos olhos dessa pessoa. Então, às 5h30, eu moro num lugar alto, e dá pra ver o pôr do sol. 5h30, ela passa pelo meu escritório e vai lá olhar o pôr do sol. Falei, eu vou também. Fui no primeiro dia, fui no segundo, fui no terceiro, falei, ué, tava aqui antes, eu nunca tinha visto direito. O pôr do sol é lindo da sacada da minha casa, é lindo. E eu não lembrava do pôr do sol, né? Porque eu tô sempre imbuída no que eu tô fazendo. Uma outra coisa, ela trouxe música, ela ama música, então tá ouvindo música o tempo todo. E eu, de manhã, acordava, a primeira coisa, eu respondia, né, os WhatsApps, as coisas urgentes e tudo mais, consultório, celebrando. ah, eu tenho ouvido música, sabe? Eu tenho ouvido música. Desço, tomo meu café ouvindo umas músicas que eu estou gostando. Então, e olha, eu sou psicanalista, eu sou líder de celebrando, Uhum. né? Mas tendo alguém, novinha, né, que tem essa vida mais descoladinha, sabe? Tem sido muito legal, sabe? Ter uma terceira. Outra coisa que a gente tem feito, assistido filme à noite, uns filmes muito legais, sabe? Então, eu atendo até tarde, mas tem uma horinha antes de dormir, tô assistindo um filminho com ela. Uhum. Tem sido muito gostoso para mim. Tem sido muito gostoso. O lúdico, a música entrou, o pôr do sol entrou. O nascer do sol já é outra coisa, tá? Não, Ah, não cheguei a isso. Mas o pôr do sol, o lúdico, tem me ajudado muito, né, nessa questão de uma agenda mais dura. consequentemente, com essa demanda toda e essa questão da ansiedade, aumentando-se o número de pessoas com Sim, depressão, né? sim. Síndrome do Depressivas, pânico. síndrome do pânico. Uhum. Burnout. O que fazer? Além disso tudo que você já Uhum, deu aqui, uhum, procura ajuda. O que a gente, como liderança, por exemplo, uhum, o pessoal que está assistindo a gente, às vezes coordena uma equipe, está à uhum, frente de uma uhum, organização. Essas pessoas podem ser um canal também de uhum, orientação, né? uhum. Ou realmente não tem jeito, é individual mesmo. O grupo, ele é importante. Quer ver uma coisa que é perigosíssima, que eu acredito? O tal do home office, né? É super prático, é muito legal, tem coisas boas, mas ilude, porque de repente o trabalho está dentro da tua casa, né? O trabalho está dentro da tua casa e você trabalha muito mais como home office, muito mais. Às vezes 10 horas da noite você ainda está no seu home Sim. office. Uma outra coisa que o trabalho, né, você está na empresa, você dá uma saidinha, toma um café, vê um colega, sabe? Faz uma brincadeira e volta, tá um pouquinho renovado. Em casa você está só, você não tem essa saidinha e tomar um café com um amigo. Essa questão da coletividade é muito importante. Sidney, eu vejo de muita importância estar, você que é líder de equipe, que está nos ouvindo, proporcionar um tempinho para essa equipe. Fazer alguma coisa. No Celebrando, na liderança do Celebrando, fizemos uma celefesta que nós chamamos. Hum. 2 horas de São Paulo, vamos para um lugar, uma fazendinha deliciosa. Entramos num rio geladíssimos, andamos nas pedras, olhamos, andamos. Foi tão precioso, um ajudando o outro, chegando até a pedra para tirar foto. Que coisa maravilhosa. Foi um dia especial. Foi um dia especial. Tomando café juntos, jogando vôlei, jogamos vôlei. Então, esse tipo de coisa, sabe, que é feito como equipe, faz muita diferença. Estar junto, partilhar alguma coisa junto, seja um café, isso faz muita diferença. É individual e é coletivo. Bom, a gente já está indo aqui para Hum, os finalmente hum, do nosso bate-papo, mas eu queria que você explicasse aqui para o pessoal, porque para mim foi muito interessante abrir os olhos a tal diferença entre egoísmo uhum,
e o egocentrismo. Uhum. Uhum. Porque algumas pessoas falam assim, eu sou muito egoísta, e na Uhum. verdade ela não é egoísta. Uhum. Ou outras falam, não, isso é um sinal de egoísmo. Uhum. Uhum. Não vou ser assim, Uhum. não vou pensar em mim, Uhum. vou pensar no outro. Qual que é essa diferença e como a gente pode buscar o que é correto nisso? Uhum. Eu acho ótima essa colocação. Eu vou usar o exemplo de Jesus, que independente de se a pessoa ser cristã ou Tá. não, ela conhece. Jesus foi um ser que não pecou, né? Um ser que com certeza não tinha nada de egoísta. Mas eu acredito, por exemplo, ele começou o trabalho dele com 30 anos de idade. O Salvador do Mundo começou o trabalho dele com 30 anos de idade. E ele trabalhou de tempo integral 3 anos. Como assim o Salvador do Mundo, esperado por décadas, por centenas de anos, começou aos 30 anos, trabalhou 3 anos? Por que não começou com 7, com 15? Na nossa cultura, com 20 anos, coloca o menino aí, né? Com vitalidade para salvar o mundo. Então, interessante. Começou aos 30, trabalhou 3 anos de tempo integral e uma coisa que eu fiquei pensando, quando ele estava em determinados lugares, tinham filas enormes para ele curar. Filas enormes para ele curar. E eu fiquei pensando, ele ia até o fim da fila? Claro que não. Tinha hora que ele saía, o negócio estava bombando, ele pegava os discípulos dele, vamos descansar. Tem uma amiga que fala que foram esses que crucificaram ele depois, sabe? Fiquei na fila Eu fiquei e na fila, não fui fui curado, atendido. não fui atendido. Não é o egoísmo ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio de quem é. Muitas horas, muito tempo, muitas vezes, ele saía com os discípulos dele. Da muvuca. Da muvuca. Então, ter esse equilíbrio é olhar para mim, porque se eu não estiver bem, eu acho que um ótimo exemplo disso também, Sidney, é no avião, né? Quando falta o oxigênio, vão cair algumas máscaras e você coloca primeiro em você. É egoísta? Não, não é egoísta, porque se você não colocar primeiro em você, o seu paizinho que está do seu lado, você vai desmaiar e ele não vai colocar. A sua menina, sua filhinha de 4 aninhos, você vai desmaiar e ela não vai saber colocar a máscara. Então, ter esse equilíbrio no ser faz toda a diferença. Não é egoísmo. É uma egosintonia. Sintonia de quem eu sou. Tem uma hora que você precisa dormir. Dormir. Sabe? Se você não dormir, no outro dia você vai estar zoado. Vai estar zoadão. Então, alguém ligou e precisa de você à meia-noite. Hoje não vai rolar. Hoje esse amigo vai ter que encontrar um outro amigo para levar ele no hospital, porque se eu for, a gente bater o carro, você vai morrer mesmo. E é isso, saber falar não. Né? Uma das questões da ansiedade é que eu não sei falar não. Então eu vou colocando mais coisas na minha agenda, mais coisas, e aí eu não dou conta. E aí, ainda falo, olha, chegou uma hora atrasado. Você se matou para sair lá da Zona Norte para a Zona Sul para fazer um favor para um amigo, sabe? E ainda reclama que você chegou atrasado. Porque você falou sim quando você não tinha como estar nesse horário que foi pedido. Então, a egosintonia é um presente de Deus. E só adulto tem egosintonia. Só adulto. Porque se você é criança, você vai, não, eu vou ajudar, e você acaba entrando numa estafa, acaba criando dificuldades para a sua própria família, com a sua própria saúde. Então, é um processo de amadurecimento. É. Então, se você não tem isso, então você ainda vive nesse processo infantil. Isto. Interessante. De querer agradar todo mundo. Porque como eu não sei quem eu sou, eu não consigo falar não pro Sidney, né? O Sidney me pediu para fazer, eu tenho que fazer, porque eu não sei quem eu sou à medida que você me aceita. Então, conforme os outros vão pedindo, eu vou fazendo, porque eu não sei quem eu sou. E é essa a diferença com Jesus de Nazaré. Ele sabia quem ele era. Então, tinha uma hora que ele saía da muvuca, porque ele não tinha dificuldade. Foi crucificado, foi sim, mas foi com dignidade. Foi com dignidade. Né? Ele chega lá, uma pessoa fala assim, você não sabe quem eu sou? Responde para mim. Você sabe quem eu sou? Né, Pilatos? Sabe quem eu sou?
Ele todo acabado, arrebentado, falou assim, ele falou assim, você sabe que eu tenho poder para te livrar disto? E ele todo acabado, arrebentado, falou assim, o senhor não tem nenhum poder a não ser o que meu pai te deu. Olha que integridade, olha que egossintonia. Não, você pode me destruir, mas a minha vida ninguém está tirando de mim. Eu estou dando a minha vida. Você não está tirando a minha vida de mim. Eu estou dando a minha vida. E é um processo. As pessoas estão ouvindo o nosso podcast, é um processo. Ninguém chega aí desse jeito. Eu vou aos poucos entendendo quem eu sou, entendendo que eu preciso dormir, que eu preciso comer direitinho, que eu preciso de férias, que eu não consigo trabalhar 24/7, que eu não consigo ganhar todo esse dinheiro para ajudar essa renca de gente, né? Cada um pode também trabalhar um pouquinho. Perfeito, Roseni. É interessante porque te conhecendo as histórias, a gente consegue ver que não foi um mar de rosas a sua vida. Pelo contrário, você passou por situações, teve situações que as pessoas passam, qualquer pessoa passa, né? E tem muita gente acredita que o psicanalista, o psicólogo é aquela pessoa que chega com aquela voz mansa, eu queria ser como ele, não tem problema, todo problema é tão suave de lidar, mas que por trás disso tudo, né? Esse trocadilho, o backstage, tem uma vida, tem situações alegres, situações tristes, tem lutas, tem vitórias, e que vai compondo ao ponto de hoje a gente olhar para você e ter assim uma pessoa que consegue trazer ajuda, consegue orientar e fazer. Então assim, é muito, muito, muito legal poder ouvir a sua história e é lógico, começar a buscar essas respostas para essas dúvidas aí nossa do dia a dia. Antes da gente terminar, assim, diante desse mundo que a gente tem visto assim de tanta, né, de tanta doença do psique, da mente, da saúde mental, que mensagem você daria para a gente que tá passando por isso, tá vivendo esse momento de pressão, seja de ansiedade, depressão, em casa com esses problemas todos? Qual que é assim, aquela palavra que você daria para essas pessoas? A palavra que me veio à mente, Segine, quando você fala isso é faça conexões, tenha conexões. Não se isole, não fique no seu quarto, sozinho, pensando na morte. Não. Escolha pessoas para caminhar. Eu não estou falando dos amigos do Facebook. Pode até ser que está no Facebook. Sim. Mas tenha uma pessoa, escolha uma pessoa que você possa abrir o coração, que você possa dizer onde está doendo. Procurar ajuda é só para gente adulto também. É só para porque a maioria das pessoas elas acham que elas podem resolver sozinhos. Eu não preciso contar para ninguém. Né? Eu não vou contar para minha esposa, eu não vou contar para os meus filhos, não vou contar para o meu chefe. Não. Tenha uma ou duas pessoas. Abra. A conexão é a base para uma vida emocional sadia, para uma vida emocional funcional. Não deixe de falar, dê nome, né? Dê nome a sua ansiedade, dê nome à angústia. É como se ficasse um bocado de coisa solta, e aí isso acontece numa análise, é quando você dá nome, ou no celebrando, ou para um amigo. Puxa, é isso, é angústia, eu estou angustiado. Nós temos pouco vocabulário para emoções. Né? Nós temos tristeza, alegria, nojo, mas tem muitas palavras. Falando, mas na verdade eu não tô com. Acho que não é medo, não. Acho que eu tô ansioso. E a ansiedade que está me dando esse medo. Saber diferenciar, que aos poucos. Saber dar nome, nomear os sentimentos para alguém de confiança. Faz toda a diferença na vida emocional, na psique. Agora, tem algum lugar que as pessoas te acompanham, que você costuma divulgar, sei lá, um Instagram, um site, Ai, que legal. Olha, eu tenho sim. Eu tenho um Instagram, que é Roseni Welmerink. E também tenho o Facebook. no Que é Facebook também, Roseni Welmerink. tá lá, tá bom. Isso. Roseni, obrigado mais uma vez, assim,
Daria para a gente fazer vários episódios, porque eu tenho também várias outras perguntas, muitos assuntos ainda para debater sobre construção familiar, sobre relacionamento de marido e mulher, sobre filhos, enfim, tanta coisa que daria para a gente passar horas aqui. Mas eu agradeço mais uma vez a sua presença. Obrigado. E eu também queria dizer o privilégio que é estar aqui, né? Assim, é muito bom ver você onde você tem chegado nesse teu processo. É um privilégio estar aqui. Obrigada pela honra de estar aqui com a tua equipe fazendo esse podcast possível. Obrigada pelo convite. E para você que ficou até agora, não esqueça, siga a gente, indique, compartilhe, dê um like e fique ligado, porque logo logo a gente solta mais um episódio aí sobre o backstage da vida. Um espaçozinho para às vezes ficar gravando. Oiê! E aí o pessoal edita os vídeos. Sim, legal! A gente usa esse painel do LED para fazer cenografia, Sim. mas usa também para fazer as lives. É um espaço enorme. E esse aqui é o outro estúdio onde a gente vai gravar. Entendi. Não, Sidney. E aí, eu pensei assim, vou sair 1 hora antes. Mas quem disse eu consegui fazer e-mail? A gente achou que era pra direita, a gente saiu em outro lugar. Era pra manter a esquerda. Gente, esse cafezinho faz toda a diferença. Faz, bom, né? The third magic camera you want here. Começando mais um episódio de O Backstage. João foi Ipiranga. Foi? Foi.